Nós vamos retomar agora a solução do exercício 12, exatamente no ponto que a gente parou no vídeo anterior. Então está aí projetado na tela a codificação que a gente fez e o diagrama de bloco que deu origem àquela codificação. Bom, nesse vídeo a gente vai tentar fazer, vai conseguir fazer melhorias na performance desse programa. Nós vamos começar analisando esta pergunta, essas duas perguntas aqui. Então, aqui eu estou dizendo, se o salário for maior, o salário que eu acabei de ler for maior do que quem era o maior até o momento, eu faço uma troca. Não sendo, eu não faço nada e vou perguntar se o salário que eu li é menor do que o menor até o momento. Se também for, eu faço uma troca. A questão aqui é a seguinte: se por acaso o salário que eu li for maior do que daquele que for maior ainda e eu fizer a troca, não faz sentido eu fazer essa pergunta. Essa pergunta se torna desnecessária, porque se ela é maior, jamais vai ser menor. Então, uma vez que eu troquei o maior salário por aquele que eu acabei de ler, não preciso fazer essa pergunta. Então, eu poderia vir daqui maior. Quando eu estou trocando o maior pelo salário que eu li, eu podia vir aqui direto para cá. Então eu poderia fazer um desvio daqui direto para cá. Bom, o que a gente ganha com isso? Caso eu tenha feito essa troca, eu ganho de fazer uma pergunta. Isso consome tempo na execução. Então o objetivo seria a gente trabalhar com essa solução aqui. Olha aí, se eu fiz a troca do maior dos salários, eu não devo fazer a pergunta se o salário é menor. Então eu posso ir direto para cá. É uma pequena adaptação na codificação. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, aqui eu tenho aquela codificação. Vamos só retomar. Eu tenho 1, 2, 3. Eu estou falando que quando der sim verdadeiro para a segunda pergunta, eu devo ir para após o término da terceira. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira, segunda, essa pergunta é a segunda pergunta, ela merece um else. Se o salário for maior, eu faço isso. Se não, somente se não, eu faço esta pergunta. Essa pergunta aqui, aqui eu errei, é else. Else. Esta pergunta aqui, eu só faço se o salário não for maior. Então, se o salário for maior, eu faço a troca. Se eu fizer a troca, se eu fizer isso, para onde o programa continua? Bom, esse if encerrou aqui, ele não faz o else, então ele vai pular toda essa parte e ele vem para cá. Então, é como se essa parte nem vai ser executada. Isso melhora um pouco a performance do programa. Então, agora está de acordo com o que eu programei aqui, eu planejei. Se o salário for maior, eu faço a troca e vou para cá. Este ponto é o ponto que encerra a segunda pergunta. Esse aqui, ó, bem nesse lugarzinho aqui, é o ponto que encerra a segunda pergunta. Que ponto é esse? Bom, a segunda pergunta começou aqui. Ela encerra aqui. Como eu pulei o else, então ela encerra aqui. Então é como se essa pergunta estivesse encerrando aqui. Bom, essa é a primeira adaptação que eu poderia fazer. Mas voltando aqui, tem uma coisa mais interessante para fazer. Caso seja a primeira vez, eu digo que esse salário que eu acabei de ler é tanto maior como é um menor. E é onde eu deveria continuar. Não faz sentido eu fazer essas duas perguntas aqui. Eu poderia daqui passar direto aqui para baixo. Se é a primeira vez, eu digo que o salário que eu li é o maior e também é o menor por enquanto. E pular essas duas perguntas. Como é que eu pulo essas duas perguntas? É só não deixar entrar aqui. É daqui eu vir direto para cá, como está nesse diagrama aqui. Então, caso a primeira pergunta tenha a resposta afirmativa, eu faço essas duas ações e vou encerrar aqui. Que ponto é este aqui? É o ponto que encerra a primeira pergunta. Como é que eu vou fazer isso lá na codificação?
essa primeira pergunta recebe um else. Então eu abro aqui e toda a segunda pergunta, com a terceira embutida, vem para cá. Deixa eu só acertar agora os alinhamentos. Os alinhamentos são muito importantes, né? Vamos aqui, esse daqui, ok. Então vamos ver. Agora ficou sobrando, não fecha. Vamos ver. Se for a primeira vez, eu salvo o salário tanto como maior como menor e pulo toda a parte do else. Eu venho direto para cá. Ou seja, se for a primeira vez, eu faço isso e não faço mais nada. Como eu estava prevendo. Se for a primeira vez, eu faço isso e venho para cá. Ok. Bom, dessa forma o programa fica mais eficiente, ele fica mais rápido. Porque se ele fez uma coisa, não precisa fazer a outra. Faz muita diferença na execução? Faz um pouquinho, né? Um pouquinho. A gente, como programador, deve sempre estar procurando a melhor solução para o programa. Deixa eu apagar essas duas linhas em branco aqui, para caber mais coisa aí na tela para você ver melhor. Ok. Mas isso ainda não é tudo. Se eu colocar para rodar, vai funcionar, nem vou testar nesse momento, mas tem uma coisa que é mais importante ainda. Vamos ver aqui pelo diagrama, fica mais fácil ver. Esta pergunta, quantas vezes ela será executada? 20 vezes. 20 vezes eu vou perguntar se eu estou na primeira vez. Só vou estar uma única vez. As outras 19 vezes que eu passar por aqui, perguntas inúteis, onde eu vou gastar tempo para perguntar. Eu não vou gastar tempo para executar porque a resposta vai ser negativa. Só vai ser positiva na primeira vez. Mas de qualquer jeito, fazer uma pergunta gasta tempo. Então, aqui entra uma questão muito importante que eu já coloquei no vídeo anterior. É a questão do tratamento especial para a primeira vez. Veja que essa parte aqui, ela só faz sentido na primeira vez. Então, é muito comum a gente estar com programas que tem que ter um tratamento especial de primeira vez. E esse é um caso típico. O que a gente faz para resolver? Bom, eu vou fazer o seguinte. Essa questão aqui da primeira vez, eu não vou colocar dentro da repetição. Eu vou colocar antes de começar a repetir. Vamos ver aqui o que eu estou falando. Olha aqui. Eu leio o salário e já digo que, nesse momento, esse salário que eu li, ele é o maior, ele também é o menor, e a soma está valendo este salário. A minha repetição fica aqui agora. Então, eu vou repetir com o caindo de 2 até 20. Eu não comecei de 1 agora, eu comecei de 2. Bom, de 2 até 20, quantas vezes dá? Você faz assim, esse menos este, mais 1. 20 menos 2, 18, mais 1, 19, porque é o próprio 2 e o próprio 20. Bom, nesse caso eu fiz um tratamento especial de primeira vez. Observa aqui, como o K não é usado aqui dentro, aqui eu podia colocar também de 1 até 19, para dizer que eu vou repetir um processo 19 vezes. Não teria problema nenhum eu começar de 1 até 19. Bom, então o que eu fiz? Eu fiz um tratamento especial de primeira vez. Da segunda vez em diante, quando eu ler o salário, eu já tenho com quem comparar. Será que esse é maior do que o que estava sendo maior até então? E aí eu entro nesse loop. Então eu tenho que deixar uma leitura e essas 3 instruções antes de entrar no for. Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer aqui. Veja, eu vou ter uma leitura antes e dentro do for uma outra leitura das repetições. Essa é uma leitura especial da primeira vez. O meu programa fica maior na codificação, mas não tem importância. Eu não estou preocupado com o tamanho da codificação. Eu estou preocupado na execução. Então eu vou usar um Ctrl+C, Ctrl+V, isso ajuda um pouco. Então vamos ver. Eu leio o salário, né? Voltando aqui no diagrama, eu leio o salário e digo que ele tanto é o maior como o menor, como a soma está valendo ele até agora. Então, eu vou pegar essas linhas aqui, e já vou copiar aqui. Então, esse salário tanto é o maior, como ele é o menor, e ele também, a soma também vai estar valendo isso. Então, soma é igual a esse salário. Só tem um lido, né? Bom,
soma igual ao salário. Se eu fizer isso, não preciso mais começar o salário com 0 aqui. Ok? Então eu tenho essa ação aqui de ler o salário e colocar aqui que ele agora é o menor e é o maior, e a soma é ele, é um tratamento especial de primeira vez. Aqui eu vou mudar então o meu for. Da segunda vez até a 20ª, que eu faço uma leitura repetitiva. Aqui eu podia colocar de 1 até 19, não ia ter problema nenhum. Eu leio o salário, então vamos ver. Aquela pergunta de primeira vez desaparece. Eu não perco mais tempo perguntando se é a primeira vez. Então, vamos tirar essa pergunta e o else dela aqui. Bom, agora é só uma questão de alinhamento aqui do if. Vamos fazer os alinhamentos. Opa, aqui estava certo. Aqui estava certo. Então tá aí. Na primeira vez eu faço um tratamento especial. Da segunda vez em diante eu leio. Pergunto se ele for o maior, eu troco. Se ele não for maior, só aí pergunto se ele é menor. E se for, eu faço a troca. Independente de ser maior ou menor, eu sempre somo e volto ali. E o programa deve estar rodando. A gente vai fazer um teste. Eu vou colocar 20 salários aí, vamos ver o que vai colocar. Eu vou colocar o primeiro salário, eu vou dizer que é 1, o segundo salário dizer que é 2, até o fim, até com 20 fica mais fácil para contar. Ok, vamos ver se não dá um erro de compilação. Tá aí, não deu. Então, vou colocar de 1 a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o último salário é 20. Então, o menor salário é o 1 e o maior salário é o 20. Vamos ver? Então tá aí. A soma deu 210. Veja que 210.000, eu disse que esse número é float. Eu podia ter entrado com números quebrados aqui. O menor é 1 e o maior é 20. Bom, esta solução resolveu o problema da mesma forma que a solução anterior. Qual que é melhor? Esta. Imagina aí que eu estou lendo 500 salários. Então eu evitei 500 perguntas. Então tudo que você puder fazer para ganhar tempo, o programa fica mais eficiente, com melhor performance. Se você tivesse feito da outra forma, fosse uma prova, estaria certo. Não estaria errado, não. Qualquer coisa que você fizesse pelo caminho que a gente foi indicando por aí, estaria certo. Mas essa solução aqui ela é mais eficiente. Quando que isso pode ser importante? Num dia que você estiver fazendo um teste aí para uma empresa, vai precisar de alguma coisa assim, usar programação. Se você fizer da forma que está agora e o teu concorrente fizer de uma forma, a primeira que a gente fez, as duas funcionam, essa forma é melhor. A vaga é tua. O outro não vai conseguir a vaga porque mostrou que você é mais preocupado com performance. Geralmente, a maioria dos problemas que a gente resolveu até aqui, né, esse é o 12º, sempre dá para dar uma analisadinha, verificar se a gente pode fazer alguma coisa em termos de performance. As soluções que eu apresentei até aqui, nem todos os programas eu fiz com a melhor performance. Procurei sempre uma abordagem didática mais simples de entender. Especificamente esse caso, valeu a pena da gente perder um tempinho a mais para trabalhar com a questão da performance, que em informática é uma coisa muito importante. Ok, podemos então dar por encerrado esse 12º exercício da série de repetição.